Meus irmãos, continuando agradecendo a Deus, gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Lucas capítulo 17, assentado mesmo. Eu não vou estar extrapolando o nosso tempo. Lucas capítulo 17. Eu lerei aqui do versículo 11 ao 19. Diz assim, Lucas 17, a partir do versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. A lei mandava que o leproso ele não poderia viver em sociedade, ele tinha que viver num local isolado. Era o que aconteceu com esses 10 leprosos. Ele não poderia se aproximar de alguém, e se alguém se aproximasse, ele logo teria que gritar, olha, aqui existe alguém com lepra, cuidado para que você também não se torne leproso. Ele era obrigado pela lei de Moisés a falar isso. Só que quando eles viram Jesus, eles pediram, Senhor, misericórdia. Diz assim o versículo 14, ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Essa cura aconteceu no momento que eles obedeceram a Deus, no momento em que eles estavam partindo em caminho ao templo, no caminho para que o sacerdote pudesse analisá-lo. O sacerdote não era um médico, ele não tinha poder de curar ninguém, mas ele tinha a orientação de Deus de verificar a situação do leproso ou daquela pessoa para dizer, você está com lepra ou você não está com lepra. Ele tinha esta orientação e Jesus fala para eles, olha, vão ao sacerdote. Enquanto eles estavam caminhando, foram que então eles foram curados. E olha só o versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Todos os outros 9 eram judeus, só este aqui era samaritano, um povo rejeitado pelos judeus. 17. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, gostaria de falar sobre gratidão. Nós estamos prestando culto a Deus e lembrando de coisas que Deus fez pela nossa igreja e pela nossa vida, e nós queremos ter a Deus um coração grato, não queremos ser ingratos a Deus, porque a ingratidão traz perigos para a sua vida, e eu gostaria de rapidamente de apontar alguns perigos que um coração ingrato irá enfrentar. O primeiro perigo de um coração ingrato é que um coração ingrato faz você se esquecer de Jesus Cristo. Foi o que aconteceu com esses 9 aqui que foram curados. Eles não voltaram para agradecer, se esqueceram de Jesus Cristo. Jesus perguntou, cadê os outros 9? Somente o samaritano quem voltou aqui para agradecer? Um coração agradecido faz você se lembrar de Jesus Cristo, mas um coração ingrato faz você se esquecer do seu mestre, faz você se esquecer dos benefícios que Deus tem realizado na sua vida, faz você se esquecer de tantas bênçãos que Deus derramou na sua vida, na sua família e na sua vida espiritual. Lembra da nação de Israel, quando eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, a primeira coisa que aconteceu do outro lado do mar foi, Moisés agradece a Deus, ele canta a Deus, ele canta louvores ao Senhor. O capítulo 15 de Êxodo é uma explanação disso, é o cântico de gratidão de Moisés. Mas sabe o que é engraçado? Que logo no capítulo 16, o povo chega perante Moisés, chega diante de Deus e começa a reclamar. Note que eles se esqueceram de todos os benefícios que Deus tinha feito para com eles, se esqueceram dos 10 sinais miraculosos que Deus tinha feito e lançado ali no Egito. Se esqueceram do poder de Deus que abriu o Mar Vermelho para que eles pudessem se passar. Se esqueceram do poder de Deus, onde Deus fechou o Mar Vermelho para que o Egito pudesse morrer e não se aproximar deles. Eles se esqueceram disso e reclamaram.
murmuraram a Deus e contra Moisés: nós queremos água. Se esqueceram que Deus é poderoso para suprir todas as necessidades. Um coração ingrato é um coração que se esquece de Deus. Um outro perigo é, um coração ingrato te impede de você receber mais bênçãos de Deus. Olha só que interessante o versículo 19 desse capítulo 17, diz assim: e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui nós vemos que esse samaritano foi o único que recebeu a bênção da salvação. Por quê? Agradeceu, o coração grato. Enquanto ele estava caminhando para a casa do sumo sacerdote ou para o templo, ele percebeu: opa, eu fiquei curado. Foi o único que voltou para Jesus Cristo para agradecer, e foi o único que recebeu essa bênção, a bênção da salvação. Os outros não receberam, os outros não ouviram de Jesus Cristo: a tua fé te salvou. Somente o samaritano. Sabe o que isso nos ensina? Que quando nós temos um coração ingrato, quando nós nos esquecemos de Deus, quando nós não exercitamos a gratidão, nós deixamos de usufruir mais bênçãos do Senhor. Talvez você esteja não usufruindo bênçãos do Senhor, porque talvez você esteja esquecendo-se de agradecer a Deus nas suas orações diárias. Nós somos rápidos em pedir, mas talvez vagarosos em lembrar dos benefícios de Deus, em lembrar de tudo aquilo que Deus fez em nossas vidas e agradecer a Deus. Esse é um grande perigo também do coração ingrato, porque você é sabotado de você receber mais bênçãos do Senhor. E mais um perigo de um coração ingrato é porque um coração ingrato abre portas para outros tipos de pecados. Abra sua Bíblia rapidamente em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, olha só o que diz o versículo 1, e note que a ingratidão, ela abre portas para outros tipos de pecados. O seu coração se torna fértil para outros tipos de pecados. Diz assim Romanos, capítulo 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Aqui está falando de uma maneira geral, não lhe deram graças, tinham conhecimento de Deus, mas não agradeceram a Deus, sabiam quem era Deus, mas não glorificaram a Deus e não agradeceram a Deus pelas bênçãos que Deus tinha feito na vida deles. O que acontece com o coração ingrato? Abre-se a porta para outros tipos de pecado. Olha só o que diz o versículo 24, como ele começa: por isso, porque eles tinham conhecimento de Deus e não agradeceram a Deus, por isso Deus os entregou tais homens à imundícia. Olha só o que diz o versículo 26, por causa disso os entregou Deus às paixões infames. Olha só o que diz o versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Um coração ingrato abre portas para outros tipos de pecado. Tome cuidado com a ingratidão, mas exercite na sua vida a gratidão, exercite na sua vida agradecer a Deus. E a gente pode fazer esse exercício rapidamente, como nós podemos agradecer a Deus. 3 passos muito simples. Primeiro, olhe para trás, enxergue Deus na sua vida. Deus nos ensina como nós podemos agradecer a Ele. Primeiro, olhe para trás e enxergue como Deus trabalhou na sua vida. É isso que Ele diz em Provérbios capítulo 3, o versículo 6, que diz assim para nós. Provérbios capítulo 3, versículo 6. Olhe para trás e enxergue Deus na sua vida. Diz assim o versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Olhe para trás, reconhece-o em todos os seus caminhos, e o que Deus fará? Ele endireitará as tuas veredas. Olhe para trás e veja quantas bênçãos Deus fez na sua vida. Olhe para trás e exercite o olhar de gratidão. Olhe para trás e veja Deus trabalhando em todas as situações da sua vida. Infelizmente, algumas pessoas fazem uma retrospectiva da sua vida, mas muitas vezes só é lançado nesse cenário, só é lançado nessa TV a retrospectiva de coisas negativas e não consegue enxergar Deus nessas situações. Isso nos faz ter um coração
coração ingrato. Quando nós olhamos para trás e vemos ali problemas, esquecemos de olhar para Deus nessas situações. Nós, por exemplo, como igreja, podemos olhar para trás e ver tantas bênçãos que Deus fez em nossa vida. Olhando para trás, olhando para esse ano que se passou, nós podemos lembrar do desafio missionário, onde nós, a igreja, está abençoando, sendo canal de bênção de Deus para 70 frentes missionárias. Olha só, nós podemos olhar para trás como igreja e agradecer a Deus por isso. Nós podemos olhar também para este ano que se passou, hoje é um culto de gratidão, e olhar também para a vida do pastor Vitor. Ele tem sido ajudado por Deus e um auxílio de Deus aqui para esta igreja. Através desse púlpito ele tem alimentado a igreja com um bom alimento espiritual. Deus tem dado para ele uma capacidade de ensino da palavra de Deus e conhecimento da palavra de Deus, para que essa palavra possa ser aplicada aos nossos corações. Olhando também para trás, nós podemos olhar para livramentos que Deus concedeu para essa igreja. Por exemplo, o pastor Márcio esteve falando aqui, todos sabem que no ano passado ele sofreu um acidente, trabalhando na igreja com o carro da igreja. Graças a Deus que ele não sofreu nenhuma sequela. Graças a Deus não sofreu nenhum arranhão. Nós podemos, como igreja, olhar para trás e ver grandes bênçãos que Deus tem feito e é realizado pela nossa igreja. Muitas outras coisas Deus tem nos feito. E nós podemos olhar para trás e agradecer a Deus por isso. Não apenas como igreja, mas você, pessoalmente, olhando para a sua vida, você pode ser grato a Deus. Eu sou grato a Deus porque Deus me deu a oportunidade de, por enquanto, estar aqui com vocês neste ministério, exercendo o ministério aqui, aprendendo cada dia mais. Sou grato a Deus por essa igreja, sou grato a Deus pela minha família, pela Jéssica, pelo Benjamin, sou grato a Deus porque no ano passado nós descobrimos que a família está crescendo, e a Ágata está chegando a caminho em abril, nós agradecemos a Deus por isso. Sou grato a Deus olhando para trás, porque em todas as situações, Deus, Ele supriu as nossas necessidades, e Ele sempre nos sustentou e nunca nos abandonou. Olhe para a sua vida, olhe para trás, veja em que situações você também pode ser grato a Deus. O samaritano, ele olhou para trás e foi agradecer a Jesus Cristo. Eu agradeço olhando para trás. É um exercício simples que nós podemos fazer, olhando para trás e enxergando a Deus. Não apenas isso, um outro exercício é: olhe para hoje, para o presente, e enxergue a Deus também nas situações cotidianas. E a palavra de Deus nos ensina como que nós podemos olhar para hoje. Deus te ensina como que você pode olhar para hoje e agradecer a Deus e assim receber um coração grato. Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 e 18. Olha só o que diz esse versículo e como Deus nos auxilia a olhar para hoje. 8, 17 e 18 diz assim para nós, Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 e verso 18. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Moisés estava orientando a nação de Israel, dizendo para eles: olha, quando vocês entrarem na terra de Canaã, não fique imaginando que foi o seu poder, a sua força, que fez você prosperar, que fez você conquistar a terra de Canaã, você estabelecer família, você construir uma casa, você estar participando de uma tribo, tendo uma cidade onde você possa morar, tendo ali plantações onde você pode estar tirando o seu sustento diário. Não fique pensando que é a sua força. Quando você entrar lá, não diga isso. Foi a minha força e o meu poder. Mas ele ensina como nós devemos olhar para os dias de hoje. Antes te lembrarás do Senhor. Olhe para trás e veja Deus. Olhe para hoje e veja Deus também na sua vida. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Israel, olhe para Deus. As bênçãos que você tem recebido, é Deus quem tem dado para você. A saúde que você tem, foi Deus quem deu para você, para que você pudesse trabalhar e dessa maneira conseguir sustentar a sua casa e a sua família. Meu irmão, todas as coisas que você tem hoje, que você possui hoje, se você tem uma cama onde você pode deitar, se você tem uma casa onde você pode estar, se você tem uma escola onde você está frequentando, ali conseguindo o seu diploma, se você passou na faculdade, se você está trabalhando,
saiba que foi Deus quem deu tudo isso para você. Se você tem uma saúde para correr atrás de todas essas coisas, foi Deus quem deu essa saúde para você. Se você tem disposição para correr atrás disso, foi Deus quem deu essa disposição para você. Não olhe para você, mas olhe para Deus e lembre dele, sabendo que todas as coisas que você possui, foi Deus quem te deu. Isso fará com que você tenha um coração grato, e não um coração arrogante. Então Israel recebeu essa orientação de Moisés. Olhe para Deus quando você estiver usufruindo das bênçãos, e saiba que foi Ele quem te deu todas essas coisas. Mas a Bíblia nos ensina também um outro exercício. Além de olhar para trás e ver Deus, além de olhar para o presente e enxergar a Deus, você também pode olhar para o futuro e enxergar as promessas de Deus. E dessa maneira, ser agradecido tendo um coração grato. O último versículo que eu gostaria de ler esta manhã está em 1 Coríntios, capítulo 15. Olha só o que diz o versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos o quê? Somos os mais infelizes de todos os homens. Meus irmãos, uma pessoa infeliz é uma pessoa ingrata. Uma pessoa ingrata é uma pessoa infeliz. A palavra de Deus nos ensina, se a nossa esperança só está no hoje, se a gente não tem uma esperança do futuro, se a gente não tem uma visão do futuro, nós somos os mais infelizes. Eu fico imaginando muitas pessoas que não pensam numa vida no futuro, só pensam hoje em dia. A Bíblia fala, pessoas infelizes não conseguem enxergar ao futuro. E nós, graças a Deus, somos o único povo da face da terra que podemos olhar para frente e agradecer a Deus, porque nós temos promessas onde nós vamos receber, e Deus nos revelou essas promessas, onde nós vamos usufruir todas elas, e nós podemos ser gratos a Deus. Olhando para frente, meu irmão, você pode encontrar as promessas de Deus, você pode lembrar de algo futuro que vai acontecer, da promessa do arrebatamento. Deus não vai permitir que você passe pela tribulação, você será arrebatado, você será ressuscitado, os mortos que morreram em Cristo serão ressuscitados, e nós podemos agradecer a Deus por isso, olhando para frente e enxergando Deus. Este mundo passará por uma calamidade muito intensa. A Bíblia fala de 7 selos que serão abertos, e coisas ruins acontecendo na terra. Fala de 7 trombetas que serão tocadas, e coisas ruins acontecendo na terra. Fala também de 7 taças de ira que serão derramadas, e coisas ruins acontecendo na terra num período pequeno de 7 anos. Mas nós, como Igreja de Jesus Cristo, não passaremos por ela, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Nós estaremos assistindo todos esses eventos escatológicos no céu de camarote, vendo o juízo de Deus derramando aqui, mas nós estaremos com Cristo, usufruindo de toda a bonança, usufruindo de toda a alegria, usufruindo da presença e consolo de Jesus Cristo. A Bíblia também nos promete que na segunda vinda, quando Jesus Cristo voltar, nós como igreja voltaremos aqui com Ele, e nós auxiliaremos Jesus Cristo no reino milenar. Nós estaremos reinando aqui por 1000 anos com Jesus Cristo. A Bíblia fala também que depois desses 1000 anos, depois que Deus, Jesus Cristo, julgar todos os ímpios no grande trono branco, que é o julgamento final, nós ganharemos novos céus e novas terras. Apocalipse capítulo 21 é Apocalipse capítulo 22. Nós podemos olhar para frente e ver uma grande esperança. Nós podemos olhar para frente e ver como Deus nos tem preparado grandes bênçãos. Olhando para trás, você vê as bênçãos que Deus já deu para você. Olhando para hoje, você pode perceber como Deus tem sustentado a sua vida. E olhando para o futuro, você pode perceber quão grandes coisas está nos aguardando e nos esperando, porque nós olhamos para frente e enxergamos a Deus. Meu irmão, faça esse exercício. Diga, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Faça esse exercício na sua vida. Olhe para trás e enxergue a Deus. Olhe para hoje e enxergue a Deus. E olhe para o futuro e enxergue as promessas de Deus na sua vida. Não se permita ter um coração ingrato, porque a ingratidão vai fazer você se esquecer de Jesus Cristo, das bênçãos de Jesus Cristo. A ingratidão vai fazer e preparar o seu coração para outros tipos de pecados, porque a ingratidão é uma porta para outros pecados. Nós
podemos agradecer a Deus por tudo. Essa igreja tem motivos de gratidão. Os evangelismos, as congregações têm motivos de gratidão. E você tem motivo de gratidão olhando para as bênçãos que Deus fez na sua vida.